Boa noite, mulheres, sejam bem-vindas a essa imersão maravilhosa. Sei que mais mulheres estão chegando aqui e é uma bênção ter vocês aqui. Um prazer estar com vocês nessa noite. Meu nome é Pamela Coutinho, e eu vou guiar vocês nessa jornada muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudá-las a entender melhor o seu casamento e a lidar melhor com as coisas que acontecem no dia a dia, né, com os nossos desafios, certo? E essa live aqui, esse encontro, esse momento, não é apenas uma live, não é apenas uma reunião aqui no Google Meet. Isso aqui é um chamado de Deus para você. Você que viu os posts no Instagram, que entrou no nosso grupo exclusivo, você que está aqui, saiba, isso foi um chamado de Deus para você. Você que quer restaurar o seu casamento, ou você que quer prevenir que aconteça a desconexão entre vocês, né? O que acontece com muitos casais. Esse é o lugar certo. Isso aqui é um chamado de Deus para você. Não é apenas uma live ou um encontro aqui no Meet. Eu sei que você não ia gastar o seu tempo com algo que não fosse trazer resultado. E é isso que será o nosso encontro aqui. Nós vamos falar com clareza, vamos tratar aqui com clareza sobre os desafios que a gente enfrenta no nosso casamento, certo? Os nossos desafios, no nosso dia a dia, da raiz do problema, e vamos tratar da base, de como fazer para que a gente lide melhor com esses problemas, cuidando da base, que são os princípios eternos da palavra de Deus. E mesmo que você esteja só nesse início da caminhada, sem o seu marido, né? Você que está aqui, as mulheres geralmente são mais sensíveis a esse chamado, a essas mudanças. Mesmo que você está aqui, só você, mulher, comigo, Deus vai honrar a sua fé e você vai ser um agente de transformação no seu casamento. A partir de você, as coisas vão mudar. Com certeza. Se elas já estão bem, elas vão ficar melhor. E se elas estão precisando de transformação, isso vai começar com você, certo? Bom, eu queria conhecer vocês um pouco. Me falem aqui no chat o nome de vocês e quantos anos de casada que vocês têm. Digita aqui no chat o seu nome e quantos anos de casamento que você tem. Tem mais mulheres chegando aqui. Boa noite, mulheres que estão chegando. Boa noite. Estamos falando aqui no chat. Boa noite para as mulheres que chegaram. Estamos falando aqui no chat o nosso nome e quanto tempo de casada, ok? Quantos anos de casamento. Vou escrever aqui o meu também. Olha só, Ana Paula. Ana Paula, 11 anos de casada. Bem-vinda, Ana Paula. Temos quase o mesmo tempo. Eu tenho 12, faço 13 anos esse mês de setembro. E aí, mulheres, quantos anos de casada que vocês têm? Me conta aqui no chat. Poli, 10 anos, certo. Poliana, 10 anos. Maria Ingra, 8 anos. Ótimo. Rosiane, 13 anos. Ah, Rose, 13 anos. Tem mais tempo aqui. Nosso grupo é Rose. Fernanda, 3 anos. Fernanda, Amanda, 2 anos de casada. Temos vários momentos aqui de vida, né? 13 anos de casada. Tamata Brito, 10 anos de casada. Ótimo, muito bom. Olha só, temos acho que o máximo aqui foi 13 de Rose. E Amanda, o menor tempo, 2 anos de casada. Legal, não tem nenhuma noiva aqui, todas são casadas, certo? Todas são casadas aqui. Quem ainda não colocou aqui o seu tempo de casada e conta aí para nós, para ver se tem alguma noiva, se tem alguma que está perto de casar, ou que só tem meses, talvez, alguma recém-casada. Vou acompanhando aqui para ver se mais alguém colocou. Que bom que mulheres com o tempo, algumas com mais tempo, 2 dígitos, outras com menos, estão comprometidas aí com o seu casamento. Que bom ver isso. 10 anos, 13, isso. Muito bom. A maioria aqui já tem mais de 5, 7 anos de casada, né? A maioria já tem um tempinho a mais, certo. Ninguém é 20 e tantos anos, né, de casada. Bom, ótimo. Continuem falando aí. Vou acompanhando o chat aqui. Queridas que chegaram depois, sejam muito bem-vindas. Falei aqui para as meninas que isso aqui não é apenas uma live, um encontro aqui no Meet, uma reunião. É um chamado de Deus para você que viu os posts no Instagram, que entrou no grupo, um chamado para você que quer restaurar ou que quer prevenir, né, problemas no seu casamento, prevenir que vocês percam a conexão, prevenir divórcio, né, o fantasma aí de muitos casamentos. Olha só, a Adriana aqui de Espinosa, 24 anos, olha, ganhou aqui da gente. Adriana de Espinosa, 24 anos de casado, uau. Quase bodas, hein? Então, a gente estava falando que esse momento aqui, esse início da nossa jornada juntas aqui, é para a transformação do nosso casamento. E a transformação, eu acredito que ela sempre acontece na base. Qualquer transformação.
a gente não começa transformando de cima para baixo, mas de baixo para cima. Quando temos uma base sólida, a gente consegue construir o que a gente quiser, não é verdade? Quem aí construiu casa sabe como é que funciona. E eu quero falar um pouco com vocês, abrir meu coração aqui. Eu não gosto muito de falar de mim, mas isso nos aproxima muito. Eu percebo que a experiência pessoal nos ajuda a perceber que é possível. Se alguém conseguiu e consegue ter um casamento abençoado, um casamento estável, com respeito, com amor, qualquer pessoa consegue. E na minha história, minha experiência, eu não vim de um lar estruturado. Meus pais são separados, eles são divorciados desde quando eu era criança. E quando eu era pequena ainda, que eu me lembro de... Eu vivi mais tempo sem o meu pai em casa. Eu vivi mais tempo só com a minha mãe e com as minhas irmãs. Mas o que eu vi ali na minha casa, enquanto eles ainda eram casados, era uma desconexão total. Muitas brigas, muitas discussões. Infelizmente, já presenciei até violência em casa. E eu sei que os meus pais não tiveram nenhum tipo de referência, nenhum tipo de base. Eles não tiveram nenhuma preparação para o casamento. Então, infelizmente, o que resultou de não ter nenhuma base para o casamento foi nessa desconexão, nessa falta de estrutura, falta de princípios totalmente, e acabou no divórcio. Meus pais se separaram, eu tinha por volta ali de 7, 8 anos, eu era bem pequena. E quando eu cresci, cheguei ali na adolescência, eu tinha certeza que eu não estava pronta, né, para relacionamento e nem queria, na verdade. Porque para mim, eu não tive nenhuma referência. O que eu vi de casamento foi aquilo. Então, eu não tinha interesse e nem achava que se eu tivesse interesse eu estaria pronta, né, para viver algo diferente daquilo. Então, como eu não queria repetir o mesmo ciclo, como eu não queria viver a mesma coisa, eu achei que era melhor fechar essa porta. E eu não queria casar. Eu me lembro de adolescente, eu gostava muito da área, gosto muito de idiomas, né? Inclusive trabalho com isso. E eu também gostava muito de jornalismo, de viagem. E eu pensava assim, nossa, eu vou ser jornalista, eu vou viver viajando, eu não vou ter família. Era isso que eu pensava para minha vida. Eu não queria, né, uma família daquela forma, ter filhos que crescessem no ambiente como foi o que eu cresci. Porém, aos meus 15 anos, ainda bem nova, eu conheci o evangelho, né? Conheci a verdade da palavra de Deus. E essa descoberta me fez perceber que as coisas poderiam ser diferentes, não falando ainda de relacionamento, mas a vida mesmo, que a experiência que eu tive, a vivência que eu tive não definia o meu destino, não definiria a minha vida. Não foi porque eu tive aquela experiência familiar que família era aquilo. Então começou a mudar a minha mente sobre o que era a vida, na verdade, né? O que era família. E mesmo ainda sem pensar muito em relacionamento, eu fui para a igreja bem jovem, depois de algum tempo, eu conheci o Rafael, né? Que é o meu marido. E quando a gente se conheceu ainda como amigos, a gente tocava, né? Eu comecei a tocar no louvor e ele já estava ali na banda, né, na música, e eu comecei a tocar também, e a gente conversava muito, a gente era amigo mesmo, era amizade, a gente conversava muito sobre muita coisa, sobre o que a gente pensava, valores e da Bíblia, a gente conversava muito. E depois a gente começou a namorar, né, nos interessamos um pelo outro, nos apaixonamos, e dentro do namoro, a gente conversava muito, muito, muito. Também, né, a gente não pode fazer nada, a gente que namora na igreja, né, a gente não tem intimidade, então a gente conversa muito. A gente conversava muito, muito mesmo. E sobre o que a gente acreditava, o que a gente queria, o que a gente pensava. E esse tempo de namoro nosso foi um tempo de conhecer muito a cabeça mesmo, um do outro. A gente conversou muito sobre muitos assuntos diversos. Os assuntos até engraçados, a gente conversava sobre sonhos, sobre muita coisa. E depois de um tempo, né, muito tempo na verdade, nós namoramos 4 anos, depois de 4 anos nós decidimos nos casar. E do terceiro ano para o quarto, né, o ano ali preparando o casamento, nós também nos preparamos para a vida de casado. É interessante que as pessoas gastam muito tempo, se desgastam, gastam muito dinheiro até preparando a cerimônia, não é verdade? As pessoas gastam rios de dinheiro para fazer o casamento dos sonhos, a cerimônia dos sonhos, sendo que o casamento de fato é o que vai acontecer depois do sim, depois do altar ali, que é o casamento de verdade. E muitas pessoas não se preparam para isso, para a vida de casado, de fato, o que é o importante, né? Se preparar para o depois. E hoje, quando eu olho para trás, foi muito bom tudo que a gente conversava, que a gente alinhava, que a gente conversou ali sobre como a gente agiria, quais eram os nossos princípios, o que a gente queria para a nossa vida. Foi muito bom essa preparação, que a gente não se preparou tanto para a cerimônia. Nós fizemos o que a gente pôde, né, fazer no casamento, mas esse não era o nosso foco.
realmente o nosso foco foi o que seria depois. E nós conversávamos muito sobre isso, do que viria ainda, né? O que seria o nosso casamento. E sobre ainda essa questão de cerimônia, vocês sabiam que eu li esse estudo, um estudo recente. O estudo acompanhou diversos casamentos e apontou que quanto mais um casal gasta na cerimônia, maior é o índice de divórcio. Vocês acreditam nisso? Estudo recente. Quem viu esse estudo aí? Eu vi ele esses dias. O estudo que apontava que quanto mais um casal gasta na cerimônia, maior é o índice de divórcio. Quanto mais o casal gasta, menos tempo eles ficam casados. Você acredita numa coisa dessa? Quando eu li esse estudo, eu até me lembrei de um casamento de um jogador de futebol que foi num castelo na Europa. E ele não ficou casado 3 meses. Eu falei, olha, esse estudo é verdade mesmo. Eu lembrei desse casamento e de vários outros. Teve uma vez que eu viajei com meu marido, a gente conheceu um casal que gastou muito dinheiro no casamento. Muito. Eles se casaram no Rio de Janeiro, tinha famosos no casamento deles. Eles trabalhavam na Globo, então tinham dinheiro, né? E eles gastaram muito dinheiro no casamento e depois de um tempo que eu encontrei eles no Instagram, eles já estavam divorciados. Então, esse índice, o tanto que uma pessoa gasta na cerimônia, quanto mais ela gasta, mais rápido ela separa. Curioso, né? Alarmante. E o que isso mostra? Isso nos mostra que a pessoa está mais preocupada com a aparência. Tudo que ela está gastando ali na aparência e no dia, todo o dinheiro que ela está gastando, todo o estresse. Vocês lembram aí como é que foi o estresse de quando vocês casaram? Todo o estresse para a preparação do casamento, para o dia do casamento, tudo isso tira o nosso foco do mais importante, que são os pilares, os valores que vão sustentar a relação ali, que vão sustentar o casamento, não é verdade? E se você parar para pensar aí, pensa aí agora, casais que você conhece, que gastaram muito dinheiro no casamento, eles estão juntos? Vocês podem me dizer aí, vocês conhecem, tem algum casal aí que vocês conheceram, que vocês foram no casamento e que foi maravilhoso e depois de pouco tempo eles separaram? Responde aí no chat, se vocês tiveram essas experiências também, de irem a um casamento, o casamento foi maravilhoso, a cerimônia, aí depois de pouco tempo, o casal já estava separado. Vocês conheceram alguém assim? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando no chat. Alguém conheceu um casamento assim? Que eu sim. Esse casal mesmo, quando eu procurei, eles já estavam separados. Certo? E vocês? Tiveram experiências também? Sim. Estão me dizendo aqui que sim. Certo? Tem alguém com a mão levantada aqui. Pode falar. Se quiser falar, pode falar. Ok? Bom, por que eu estou falando dessa questão da cerimônia? Porque talvez você não teve, como eu, uma grande cerimônia, você não fez uma grande preparação para aquele dia, mas você está mais interessado em se preparar para o seu casamento, para a sua vida de casado. E se essa for a sua realidade, você está no lugar certo. Porque o casamento que a gente vive depois é o que precisa de preparação, certo? E alguns dados aqui para a gente continuar. Queridas, vocês sabiam que divórcio, aquilo que é a ponta da linha de quem não se prepara, certo? Muitos casais que não se preparam. Olha só, no Brasil, na população geral, a taxa de divórcio é de 43% no Brasil, certo? Ou seja, um divórcio a cada 2,3 casamentos. Cada 2,3 casamentos, um acaba em divórcio. Mas vocês sabem qual é a taxa entre os crentes? Não estou falando de cristãos, entre os crentes, aqueles que se dizem evangélicos, crentes. A taxa entre os crentes já chega a 30%. 30%. Ela está quase na média nacional. É uma média muito alta. Ou seja, 1 a cada 3 casamentos de crentes acabam em divórcio. É um dado muito alto, é um número muito alto. E dentre esses que se separam dos crentes, 64% dos divórcios acontece por falta de comunicação e por causa de desconexão emocional. É alarmante esse dado, não é? Entre cristãos, 30% acabar em divórcio e 64% desses que terminou em divórcio foi por causa de quê? Comunicação e desconexão. Perceba que não é traição, certo? Que a gente imagina que o que vai acabar com o casamento é a traição. Igual a gente viu aquele show aí que um CEO estava com a secretária, vocês viram isso aí? Acho que todo mundo viu, né? Casamento que acabou ali com aquela traição absurda no meio de um show. A gente pensa que isso que vai acabar com o casamento. Porém, perceba que a comunicação e a desconexão causa mais separação entre os crentes do que o próprio adultério, do que a própria traição. E nós que estamos aqui, todas que entraram aqui nesse encontro, nós somos todas cristãs e nós sabemos que Deus abomina a quebra de alianças. Nunca foi
vontade de Deus que alianças fossem quebradas. Abomina a quebra de alianças. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que toda aliança seja fiel, que só a morte acabe com aquela aliança. O próprio Deus diz que ele nunca quebra uma aliança, né? Por isso que o formato da nossa aliança é um círculo que não tem início nem fim. Ele é inquebrável. Uma aliança tem essa simbologia de nunca terminar, só com a morte, né? Como a Bíblia diz. Então, nós sabemos que para Deus, uma aliança nunca deve ser quebrada. E é por isso que a gente está aqui. Porque nós não queremos que um casamento chegue nesse ponto. Para o casamento chegar no ponto do divórcio, já aconteceram muitos outros sintomas antes. E o grande erro das pessoas é ignorar esses sintomas ou tentar resolvê-los de uma maneira paliativa, sabe? A pessoa tenta resolver alguns problemas com soluções rasas, superficiais, que não resolvem a base do problema. Alguns dos problemas que nós vemos nos casamentos, muitos casais, eu e meu marido acompanhamos os casais há um tempo, e a gente percebe, primeiro, falta de comunicação mesmo, adequada. As pessoas têm dificuldade, principalmente as mulheres, de expressar os sentimentos, as necessidades, as expectativas. E talvez você pense, não, mas eu falo bastante, meu marido que é fechado. Mas falar nem sempre significa que você sabe expressar isso bem. Às vezes a mulher expressa atacando, acusando, reclamando. Isso também é falta de comunicação adequada. Geralmente os casais têm mal entendidos, ou às vezes ficam muito tempo em silêncio e não se comunicam de verdade. Parece até que falam línguas diferentes. A gente vê esse problema da falta de comunicação. Segundo problema desses casais que se desconectam é a falta de intimidade. Intimidade mesmo. Intimidade física, intimidade emocional. Infelizmente, as pessoas se acostumam e acham que já é a regra ter uma vida sexual satisfatória no início ali, nos primeiros anos, ou no primeiro ano do casamento, e ter uma redução drástica nos anos seguintes. E as pessoas falam disso até em tom de piada, ou falam disso como se fosse normal. Eu me lembro uma vez que eu vi um pregador falando que o casal tinha que pegar um vaso e colocar uma bolinha de gude no primeiro ano de casamento, em cada vez que eles tivessem intimidade. Tinham que colocar ali nesse potinho uma bolinha de gude, cada vez que eles tiveram intimidade no primeiro ano de casado. E perguntaram, tá bom, e os outros anos de casado? Aí ele falou, o resto do seu casamento você vai tirar uma bolinha a cada vez e é provável que vai sobrar bolinhas ainda. Olha só o que ele disse. Ou seja, você tem muita intimidade no início e depois é bem raro. Foi o que ele falou. E as pessoas acabam achando que isso é normal, fazem piadas e encaram que essa falta de intimidade é normal. E os casais ficam como colegas de quarto. Ficam ali resolvendo problemas, resolvendo as situações dos filhos, da casa, de dinheiro, mas não tem mais aquela intimidade, sabe? E esse é um problema também que gera a desconexão. Outra coisa que acontece são as brigas, né? Porque a gente vê esse sintoma horrível, que é o que a gente mais vê nos casamentos. São as brigas constantes. Brigas por conflitos que não se resolvem. Isso gera discussões frequentes, os casais não chegam num consenso, fica ali com aquele ressentimento, às vezes dificuldade de perdoar. E, às vezes, pequenas coisas ali do dia a dia viram batalhas do casal, do casamento, né? E o casal acaba se distanciando. Outro problema, outro sintoma que a gente vê de casais que estão desconectados são problemas financeiros. Também esse é um fator que gera muita separação. São tanto no meio de crentes quanto de não crentes, que é a divergência em como lidar com o dinheiro, divergência ali no orçamento, como gerir os gastos, falta de transparência muitas vezes. E o dinheiro também acaba afetando os casais. Não é nem a falta do dinheiro ou a sobra do dinheiro, é sobre como lidar com aquilo ali. Conversa de como eles vão lidar com o dinheiro. Isso acaba gerando contendas, dificuldades constantes no casamento e, por fim, desconectando o casal. Perceba que todas essas coisas que nós estamos dizendo são sintomas de um casamento que está se desconectando, certo? Outro sintoma que a gente vê é o desalinhamento na criação dos filhos. E para os casais que já têm filhos, acredito que a maioria aqui deve ter, como que quando chegam os filhos acontecem tantas divergências? Porque um foi criado de um jeito, o homem foi criado de uma forma, a mulher foi criada de outra, e isso gera muito atrito. E às vezes o casal briga por causa daquilo, não se alinha, e o marido acaba tirando a autoridade da mulher, a mulher acaba tirando a autoridade do homem, às vezes até na frente dos filhos. Como que os filhos podem ser, não por culpa deles, mas como que a criação dos filhos pode gerar essa desconexão entre o casal. E outro sintoma que a gente vê muito é a falta de rotina. Tem casais que
não tem essa rotina, essa forma ordenada de viver em casa, não tem refeições juntos, não se encontram muito, tem uma vida assim toda bagunçada, isso também desconecta totalmente o casal. Às vezes a pessoa nem se vê muito, nem tem aquele relacionamento, e todos esses sintomas mostram que está acontecendo esse afastamento, que o casal não está vivendo com base nas mesmas coisas, nos mesmos princípios, e, infelizmente, muitos chegam ao ponto de se separar por causa desses problemas. E sobre esses sintomas que nós falamos aqui, nós já vivemos vários deles no nosso casamento, vários sintomas. Por mais que a gente se preparou antes do casamento, mas dentro que a gente vê as dificuldades de fato, né? A gente se preparou porque a gente imaginava. Mas quando a gente se casou e a gente viu as dificuldades, a gente viu como que coisas tão pequenas podem se tornar um grande conflito. Onde guarda isso? Onde coloca aquilo? Como que a gente vai passar o Natal aonde? Como que essas coisas viram grandes conflitos, meu Deus? Por não termos princípios adequados. E nós passamos por isso, passamos por discussões, por problemas, mas graças a Deus superamos e esses sintomas, né, foram praticamente resolvidos. Né? Eles praticamente não acontecem mais porque a gente resolveu a base. Mas sobre esses sintomas aqui, eu quero que vocês me falem aqui no chat. O que mais pega aí no seu casamento? É falta de comunicação? Falta de intimidade? Brigas constantes? Problema financeiro? Discordância na criação dos filhos? Ou falta de rotina? Me conta aí o que mais pega para você. O que mais você enxerga? Que sintoma que você mais vê no seu casamento? Digita aí no chat que eu quero ver vocês. Falta de comunicação, falta de intimidade, brigas constantes, problemas financeiros, a criação dos filhos ou a rotina? Fala aí o que mais pega para vocês. Então, mulheres, estão me ouvindo aí? Me conta aí o que mais pega para você. Falta de comunicação e brigas, problemas financeiros e falta de comunicação, certo. Eu imaginei que falta de comunicação, eu imagino que falta de comunicação vai aparecer várias vezes aqui. O que mais, meninas? Contem. Falta de comunicação, olha só, falta de comunicação apareceu em todos. Discordância na criação dos filhos, certo. E aí, quem mais? Para todo mundo a falta de comunicação pega aí também? Para mim, que mais pegava era falta de comunicação. Eu não falava com clareza o que eu sentia, o que eu queria, qual era a minha expectativa, o que me incomodava. Eu tinha uma dificuldade de falar sobre como eu me sentia. E meu marido não ia adivinhar, né? Mas era o que eu queria, que ele adivinhasse. Problema financeiro é tenso, concordo. Difícil, problemas financeiros. Colocaram aqui no chat. Falta de comunicação acaba levando a falta de intimidade. Como isso é verdade? Quando você está afastado na linguagem, a gente também se afasta no físico. Como isso é verdade? Por isso, tanto ataque, para a gente se desconectar mesmo, para a gente não conversar, para a gente não falar, porque aí a gente se desconecta em tudo, praticamente todos. Porém, a falta de comunicação aparece com mais intensidade. Olha só, acredito que a falta de comunicação aqui vai ser um problema geral. Muito bom. E olha só, meninas, continuando aqui para a gente ir para uma parte mais prática, né, de como que eu quero que vocês saiam daqui hoje, que vocês já tenham algo que vai ajudar de verdade, sabe, no seu casamento. É isso que eu quero, porque era isso que eu queria. Quando aconteceu alguns problemas, eu não queria ouvir, vai passar. Eu não queria ouvir, é assim mesmo. Não, eu queria solução, eu queria saber como resolver. E esses sintomas, como a falta de comunicação, que foi o mais falado aqui, também as brigas, esses sintomas, eles não são, de fato, o problema. Como assim? Olha só, o sintoma, ele é tipo a ponta do iceberg, sabe? Sabe o iceberg que a gente vê só a pontinha ali, mas lá embaixo tem algo bem maior? É isso que é o sintoma no casamento. O sintoma, ele não é o verdadeiro problema. O sintoma mostra que existe um problema maior embaixo, igual um iceberg. Por exemplo, a febre. Quem aqui, todo mundo aqui, o filho já teve febre, ou você já teve febre alguma vez na vida? O que é a febre em uma pessoa? Se tem alguém da área da saúde aí, eu vou falar de uma maneira bem elementar, tá bom? Não sou especialista no assunto, não sou da saúde. Mas o que é a febre em uma pessoa? A febre, ela é um sinal visível, um sinal ali que aparece no termômetro, que aparece na temperatura da pessoa, mas ela não é uma doença, certo? A febre não é uma doença, a febre é um sintoma. Mas ela é um sintoma de quê? Ela é um sintoma de algo mais grave que está acontecendo abaixo da superfície. A febre é diagnosticada na nossa pele mesmo, nosso corpo aqui, do lado de fora, digamos assim. Mas a febre é um sinal de algo interno, de algo que não está sendo visível, mas que tem um problema acontecendo ali no corpo. E a febre mostra que algo precisa ser resolvido para não comprometer, para essa infecção, né, que a febre está tentando combater, ela não
ela não se tornar algo mais profundo, comprometer órgãos, levar a complicações sérias ou até fatais, em alguns casos. Então, a febre é um sintoma, certo? E essas coisas que nós falamos aqui são sintomas. Elas não são o problema em si. O problema do meu casamento é que eu brigo. O problema do meu casamento é que a gente discorda sobre os nossos filhos, sobre como educá-los. O problema do nosso casamento é que a gente não tem dinheiro. Ou o problema é que meu marido gasta em aposta. Esse é um sintoma, certo? Isso que a gente vê como um problema é um sintoma. Falta de sexo, distância, tudo isso é um sintoma. É esse calor que incomoda, sabe? Como o da febre. Mas a raiz, ela é mais profunda. A raiz é o pecado de fato. Que o pecado, como assim o pecado? É o pecado de viver fora dos padrões de Deus para o casamento. Toda vez que entra o pecado, entra separação. Toda vez que entra ausência de princípios, a aliança é corroída e a desconexão acontece. Então, esses sintomas, eles são como essa febre que está mostrando que algo está errado, certo? Aqui, todas essas coisas que nos incomodam, que é aquilo que a gente vê, está apontando para um problema que está embaixo e que talvez você não perceba. Mas, quando você resolve esse problema, a febre desaparece. Quando a gente com criança pequena, a gente quer que a febre passe. A gente dá antitérmico, a gente dá um bocado de remédio, mas o bom mesmo é resolver o problema. Quando aquela infecçãozinha é resolvida, quando aquele problema é resolvido, a febre também desaparece. E a mesma coisa que acontece no nosso casamento. Quando o verdadeiro problema é resolvido, esses outros sintomas desaparecem. Quando a gente resolve o problema, as brigas, a desconexão, a falta de intimidade, as discussões constantes, o afastamento, e resolve. E quando você resolve essa base, você não fica tendo problemas recorrentes o tempo inteiro no seu casamento. Porém, as pessoas às vezes tentam resolver os problemas igual elas resolvem a febre em casa. Elas dão umas gotinhas ali de alívio e pensam que o problema acabou. Às vezes as pessoas querem resolver os problemas do casamento com a própria força. Não, a gente se ama, eu vou reacender a chama da paixão. Já viu essas coisas por aí? Eu vou fazer isso, eu vou fazer terapia. Não que terapia não ajude, mas às vezes a pessoa vai por um lado ali da terapia que tem muito a ver com você se dar mais valor, você ter amor próprio, você se valorizando do outro. Vai por uns lados que não vão muito para o lado do casamento em si. As pessoas buscam ali umas soluções paliativas que não são aquela infalível, sabe? Que é construir o casamento baseado em princípios, baseado com a base sólida. Construir o casamento pensando em, eu vou fazer um jantar especial, eu vou colocar aquela roupa. Ok, esses acessórios podem ajudar, mas isso não resolve o problema. Isso não resolve a base. Isso é dar o remedinho para uma febre. Só vai aliviar ali a temperatura um pouco, mas depois o problema volta. Algumas pessoas acham que vão resolver o problema focando nelas. Eu vou cuidar de mim, eu vou me amar primeiro, eu vou fazer as coisas para mim primeiro, e acaba agindo com muito egoísmo. E muitos até se separam, porque pensam, eu não estou feliz assim, eu vou me separar. E acreditam que isso é a solução. E outros ignoram totalmente o que a Bíblia diz, os padrões de Deus, e deixam o casamento sem nenhuma âncora, sabe? Sem nenhuma firmeza, sem ter uma estrutura ali para que o casamento seja até que a morte o separe de fato. O que era comum, né? Até umas gerações atrás, porque as pessoas viviam os casamentos com princípios. Naturalmente era assim que se vivia. E quando eu percebi alguns desses sintomas no meu casamento, eu percebi que eu e meu marido tínhamos sempre a mesma briga, sabe? O problema é a briga aparecia às vezes um pouquinho diferente, mas a raiz era sempre aquela coisa ali que a gente não tinha resolvido ainda. A briga um dia parecia ser uma coisa mais superficial, mas quando eu analisava, era sobre a mesma coisa, era sobre o mesmo problema que a gente estava brigando, só que ele se revelava de uma maneira diferente, mas a raiz era a mesma. E quando a gente resolveu essa raiz, esse problema desapareceu. Esse problema acabou. Nunca mais nós brigamos por esse problema. Né? Tô falando que a gente não tem nossas desavenças, não é isso. Mas a gente não briga por causa delas. Quando eu percebi isso no meu casamento, quando nós percebemos, a gente teve que sentar mesmo e restabelecer. Peraí, no que a gente acredita? Como que a gente vai lidar com isso daqui? E eu confesso que não foi fácil, porque nós não tínhamos as referências que a gente precisava, sabe? Não que a gente conhece pessoas que têm casamentos abençoados, só que a gente ouvia às vezes coisas negativas, de é assim mesmo,
Ah, bobagem. Ah, não importa com isso, não, ignora. Isso não resolve um problema. Mas nós sentamos e percebemos, não, a gente precisa resolver que chão que a gente vai pisar aqui nesse assunto. Como é que a gente vai lidar com isso? O que a gente acredita, de fato? O que vai ser a base para o nosso casamento? E mesmo, como eu disse antes, nós nos casamos, nós nos guardamos no namoro, nós nos casamos virgens, nos casamos na igreja, mas ainda assim, os desafios ali do casamento acontecem para todas as pessoas. E você tem que entender, como que vai ser o nosso casamento? Como que a gente vai viver? De fato, sabe? Ter uma conversa mesmo. Entender. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas a certeza de resolução e de infalibilidade são os princípios da palavra de Deus. E é para isso que eu quero ir para a parte prática mesmo, para falar com vocês aqui, dar algo para vocês que o primeiro passo do que resolveu muita coisa para nós. Porque foi quando a gente olhou para os princípios de Deus, quando a gente descobriu algo tão simples, tão prático, mas tão transformador, e que nós não vemos as pessoas vivendo ao nosso redor. Daí também surgiu o nosso propósito de trabalhar com casais, para ajudar pessoas a enxergarem que elas podem viver de uma maneira muito melhor. E então nós começamos a perceber, nós entendemos o princípio, o que é que falta, o que é que a gente tem que viver para o nosso casamento ser maravilhoso, para o nosso casamento ser uma delícia, sabe? Ser prazeroso. E foi aí que nós descobrimos o que a gente chama, né, de princípio. Nossa imersão aqui é casamento no princípio. Por que princípio? Porque nós descobrimos os princípios fundamentais para que o nosso casamento fosse completamente diferente de tudo que a gente já viu. E graças a Deus, eu posso dizer que o ponto mais forte assim da nossa vida é o nosso relacionamento, é o nosso casamento. É o ponto mais estável, mais sólido da nossa vida, é o nosso casamento. Graças a Deus, nós conseguimos colocar o nosso casamento nesses princípios. E é isso, partindo aqui para a parte prática mesmo, que eu quero falar com vocês agora, certo? Vocês estão comigo aí? Querem ouvir o que foi que a gente fez para resolver nossos conflitos, para parar de brigar, para parar de ter tantos problemas que a gente não precisava lidar? Falem sim aí para mim no chat, que nós vamos continuar. Ok? Sim, isso aí. Olha só, primeira coisa aqui para nós, falando já do princípio, o que a gente fez? Vamos lá, gente. Olha só, a gente não tem que buscar fórmula mágica para as coisas, sabe? Buscar fórmula. A gente quer o caminho mais rápido, a gente quer uma fórmula rapidinha para a gente resolver nossas coisas. Tem gente que investe alto, uma viagem cara. Ah, eu tô com um problema no meu casamento, eu vou viajar. Aí a pessoa briga em Paris, mas ela viajou. Resolveu o problema? Não resolveu. Outras pensam, não, eu preciso cuidar da minha autoestima, eu vou fazer uns procedimentos, eu vou comprar umas roupas melhores. Ou tem casais que pensam, a gente precisa de uma casa nova, a gente precisa de um carro novo. Tudo isso é paliativo, tudo isso é tentar manter um casamento sem base. Nada disso funciona. A gente não precisa de fórmulas mágicas ou de dicas rasas para resolver o casamento. O que a gente precisa é entender que, se foi Deus que instituiu o casamento, Deus tinha um propósito muito além do que a gente vê hoje. Deus que instituiu o casamento, foi Deus que criou o casamento, e tudo que Deus cria é bom. Percebam que Deus, foi lá em Gênesis 2, Deus criou o casamento antes de criar os filhos, obviamente, antes de criar a própria Bíblia, a própria lei de Moisés veio antes do casamento, o casamento veio antes da lei. Deus fez o casamento antes de muitas coisas, que ele instituiu esse relacionamento antes de qualquer outro relacionamento. Então, ele tem muita importância, certo? Se Deus fez o casamento primeiro, esse relacionamento tem um grau de importância para Deus e para nós muito grande. E se foi Deus que criou, é lá nele, é lá na criação, lá no princípio, que nós temos que encontrar a solução. E o que é o princípio fundamental? Deus deu lá em Gênesis 2, o texto que eu falei aqui, o primeiro casamento. Se você quer ver a primeira celebração de casamento, aconteceu lá em Gênesis 2, 24. Deus diz assim para o homem, né? A palavra diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto, tão usado aí em convites de casamento, é a base dos princípios fundamentais que tem que reger um casamento. Sem isso daqui, sem essa base, o casamento não se sustenta. Não se sustenta. Inclusive, Deus tem tanto interesse de que um casamento tenha base, seja sólido, que quando Jesus pisou aqui na Terra, o primeiro milagre dele aconteceu aonde? O primeiro milagre de Jesus não foi curar um cego, não foi fazer um paralítico andar, não foi multiplicar os pães. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. Isso fala muito pra gente, não fala? O primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento.
porque esse ambiente é um ambiente que acontecem milagres, é um ambiente que acontece restauração, é um ambiente que Deus quer trazer alegria de novo para você. É o seu casamento. E no casamento que Jesus fez um milagre, aconteceu exatamente isso. Ele transformou água em vinho. E o nosso casamento pode sim mudar da água para o vinho. Aconteceu um milagre no nosso casamento. E o que nós podemos fazer para isso? Viver um casamento no princípio. E aqui, falando do texto, estou indo para a parte prática aqui, que isso já vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que esse princípio que eu vou te falar aqui, que é o primeiro princípio fundamental do casamento, primeiro princípio fundamental do casamento, ele já pode transformar sua realidade hoje, nessa semana, agora, que é o que Deus diz aqui, ó, deixará, é essa palavra. Deixará o homem quem? Seu pai, sua mãe. Bem sugestivo esse, não é? O primeiro princípio é deixar. Primeiro princípio, deixar. Vou até escrever aqui no chat para vocês não esquecerem. Primeiro princípio é deixar. Mas como assim deixar? Olha só, esse princípio, eu tenho certeza, ele é o menos praticado na nossa cultura. Eu tenho certeza disso. Nossa cultura brasileira. Esse é o princípio menos praticado. E é o primeiro. Daí que tantos casamentos estão afundados, porque o primeiro princípio é o mais ignorado, que é o princípio do deixar. Mas como assim deixar? Deixar a família mesmo. É isso mesmo. Deus falou aqui, deixará o homem pai e mãe. Isso aqui vale para os dois. E todo casal, a primeira coisa que ele precisa fazer para ter um casamento, uma base forte, sólida, é deixar a família. Mas como que eu vou deixar minha família? Eu vou abandonar? Eu não vou cuidar da minha família? Não, não é isso. Deixar a família significa romper os vínculos emocionais. Romper vínculos financeiros, por favor. Horrível ter vínculo financeiro com a família, depender da família financeiramente. Romper vínculos financeiros e não levar tradições familiares que não vão agregar no seu relacionamento. Tradições que não têm a ver com a família que você está começando ali. E também limitar palpites e opiniões dos dois lados. Gente, presta atenção. Deixar não é abandonar a sua família, mas deixar é estabelecer limites claros, de maneira respeitosa, porém firme. Esse primeiro princípio, ele é transformador. Só de você colocar isso aqui em prática, eu te dou certeza que você vai reduzir 50% dos seus conflitos. Com certeza. Ou mais. Dependendo da proximidade que você tem da sua família, você reduz a 80%. Só de você praticar esse princípio, você vai acabar com vários sintomas aí. Várias febres vão desaparecer só de você cumprir o primeiro princípio, que é deixar. E perceba aqui, ó, esse deixar pai e mãe, eu te pergunto, Adão tinha pai? Tinha pai? Eva tinha mãe? Adão e Eva nem tinham pai e mãe. Deus criou o primeiro casal. Nem pai e mãe eles tinham. Então por que está escrito deixará pai e mãe se eles não tinham pai e mãe? Porque ali era um princípio sobre o casamento, era um princípio sobre a união do homem e da mulher, certo? Porque eles não tinham pai e mãe. Como Abraão, que Deus fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão tinha a família ali. Mas aqui, quando é dito isso, deixará o homem pai e mãe, Adão não tinha pai. Eva não tinha mãe. Então, isso daqui está falando do quê? De um princípio para todo o casamento. Todo casamento. Anota isso aí em cada neurônio seu. Todo casamento precisa deixar pai e mãe. Não é abandonar, mas é deixar de serem prioridade na sua vida. Eu já ouvi mulheres, principalmente, falar, não, primeiro vem meu filho, depois minha mãe, depois meu marido. Como assim? Totalmente errado. Esse casamento aí não tá. Não vai dar certo. Como que tá primeiro um filho, depois a mãe, depois o marido? Como assim? Quando essa mulher me falou isso, eu até falei para ela, falei, nossa, e se o seu marido falasse isso? Primeiro tá meu filho, depois minha mãe, depois minha esposa. O que você ia sentir? Horrível, né? Uma mulher ouvir uma coisa dessa. Mas ela falava, não, primeiro a minha mãe. Minha mãe vem antes do meu marido. Não deixou. Olha só. Esse princípio aqui, eu te afirmo que se você cumprir ele, 70% dos seus problemas, seus sintomas aí, de suas brigas, dos seus desentendimentos vão acabar. Quantas vezes, me fala aqui, você tem coragem aqui no chat, quantas vezes você já teve problema com seu marido por causa da sua família? Ou não precisa falar quantas, não. Me fala, você já teve problemas com o seu marido por causa da família? Dele ou sua? Tanto faz. Você já teve discussões com o seu marido por causa da família? Porque sua mãe falou uma coisa e seu marido queria outra e você atendeu sua mãe? Ou porque os pais dele deram um palpite que você não gostou? Ou porque sua sogra falou uma coisa que você não gostou? Você já teve problema aí com seu marido por causa disso? Me fala aqui, me conta aqui no chat. Já estamos
estamos quase finalizando, tá? Mas eu quero ter certeza que você vai sair daqui e isso vai te ajudar. E esse princípio já vai te ajudar muito. Me fala aqui, já teve problema? Olha, que já me falou aqui, sempre moramos na casa dos meus pais. E aí, teve muito problema porque mora com os pais? Conta aí pra gente. Olha só, deixar. Primeiro princípio, gente. Esse é o primeiro princípio. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, já que tá só nós aqui. Colocar esse princípio em prática foi o mais desafiador no meu casamento. Porém, foi o que mais trouxe resultado. Depois que isso daqui resolveu, depois que essa questão familiar resolveu, nossa relação voou, sabe? Depois que essa situação resolveu. Alguém que falou que não teve problemas, talvez algumas pessoas, né, que não têm problemas relacionados à família, pode também não ter a família morando perto, né? Ou então vocês já colocaram esse princípio em prática, né? Que é o primeiro, que é deixar pai e mãe. E aí, quem mais? Alguém teve problemas aí por causa disso? Conta aí para nós no chat. Alguém mais teve? Vocês vão falando aqui. Estou lendo aqui o que vocês estão falando. Bom, então, essa questão de deixar é um primeiro princípio que você já pode colocar em prática. E como é que é deixar? Talvez você que pense assim, não, eu nunca tive discussões sobre isso, eu nunca tive problemas. Então, veja se você já está cumprindo isso, né? Que bom. Se você não teve esses problemas, talvez esse é um ponto que já está resolvido para você. Mas eu já vi várias pessoas que tiveram problemas na criação de filhos, porque foi criado de um jeito, o marido foi criado do outro, aí quando eles vão resolver algo na criação dos filhos, dá conflito. Vocês talvez não percebam, mas o conflito vem por quê? Você não deixou sua cultura familiar, certo? Não é nem sobre ter deixado os palpites. Tem famílias que são muito tranquilas quanto a isso. A minha mesmo, minha mãe, nunca deu palpites, nunca ingeriu, nunca falou nada no meu relacionamento de forma alguma, nunca. Porém, eu poderia trazer coisas da minha família e trazer coisas para a criação dos meus filhos por causa de como eu fui criada. Então, eu não deixei, perceba? Eu não deixei ali o legado, eu não deixei as tradições. Legado não, legado é uma coisa boa. Eu não deixei tradições familiares ali para trás. Mesmo que a minha família não está influenciando negativamente a minha relação, mas eu não deixei costumes da minha família. Eu estou carregando isso aqui para dentro do meu casamento. Então, isso também tem a ver com deixar. Deixar as coisas que você aprendeu, deixar alguns costumes, deixar algumas falas da sua mãe, que você pode estar repetindo no seu casamento e trazendo um problema. Então, deixar também passa por isso. Aqui eu vi, aqui melhorou 200% quando a esposa entendeu. Que bom aqui também. Foi bem isso. Você é o único filho, acabam precisando dele excessivamente. Nossa, o que muitas vezes acaba faltando a presença dele aqui. Exatamente. Precisa de limites claros, né? Nessa situação. Senão, o homem acaba sendo muito filho e pouco pai ou marido. Aqui outro falou, estou na mesma situação da Jéssica. Exatamente isso. Precisa haver limites claros, né? Porque senão a pessoa deixa a família nuclear dela ali, a família principal, que é a esposa e filhos, e vai cuidar da outra família. Então, esse daqui é o primeiro princípio, como eu falei, nós temos 5 princípios, né? E nós não temos tempo aqui para falar de todos, mas esse é o primeiro que vai ajudar vocês. Olha só, nossa, essa frase aqui é ótima. Inclusive, eu falo com meu esposo que ele tem que cortar o cordão umbilical. Meu Deus! Quantas pessoas de 40 anos que não cortaram ainda, Paula, esse cordão? Meu Deus do céu. Gente, como isso traz problema no casamento. Muitos problemas. Então, vocês estão vendo aqui, né? Então, várias brigas que você teve é um sintoma desse problema. Não deixou a família, né? Esse princípio de deixar não está acontecendo na família. E quando a gente identifica um problema, como eu percebi que várias discussões, vários problemas tinham a ver com esse princípio. Esse primeiro princípio era o que pegava, né, na minha relação. Como eu disse, nós temos 5 princípios, mas que tem que estar no lugar para que esses outros problemas desapareçam. Mas esse primeiro era o que mais pegava para mim. Quando ele resolveu colocar os outros princípios no lugar, foi mais fácil e realmente os problemas reduziram drasticamente. E, como eu disse, né, aqui não dá para a gente tratar de todos, mas que esse primeiro princípio já te ajude no seu posicionamento como mulher, como filha, como esposa, para que as influências da sua família não compliquem seu casamento. E também eu vou te ajudar a como esse princípio ajudar o seu marido também, né? Para que ele não permita que essas influências desconectem vocês, que é o que acontece no casamento. Então, como que a gente vai fazer isso?
Olha só, nós temos os 5 princípios, como eu falei, e você que continuar comigo, nós vamos, durante 5 semanas, ter uma jornada de colocar esses 5 princípios em prática para reconstruir a base do seu casamento e você ter um casamento perfeito, um casamento maravilhoso. Nós vamos ter 5 princípios em 5 semanas. E eu posso te afirmar que esses 5 princípios vão construir uma base que você vai ter um casamento completo, acabado, sabe? Sem faltar nada. Quando você coloca esses 5 princípios, esses 5 pilares dados por Deus, isso não vem da minha cabeça. São 5 pilares que eu e meu marido, que a gente identificou que faltava no nosso casamento. Claro, um faltava mais que o outro, como eu disse, esse primeiro pilar aqui, o do deixar, era o que mais faltava no nosso casamento. Quando todos esses pilares foram sendo colocados no lugar, nós vimos que a base do nosso casamento ficou muito forte. E graças a Deus nós passamos por várias coisas e passamos bem por elas. Passamos, por dificuldade de engravidar, depois passamos por uma perda gestacional, passamos por dificuldades financeiras, passamos por crises financeiras, passamos por problemas entre nós, problemas de saúde, mas a base do nosso casamento, graças a Deus, ela permaneceu inabalável. Nós nunca nem pensamos em separação. Essa palavra nunca apareceu na nossa boca, porque para nós a base estava sólida. E mesmo esses desafios que aconteceram na nossa vida, depois vieram os filhos, depois veio o segundo filho, o terceiro filho, todas essas situações e desafios que aconteceram nos mostraram que a base estava forte e a gente pôde lidar bem com essas coisas, com o nosso casamento no princípio. E você que quiser continuar comigo, o que nós vamos fazer? Em 5 semanas, como eu estou te dizendo, você vai construir uma fundação forte, como a gente construiu o nosso casamento, que vai te ajudar a suportar tempestades, problemas, e você vai passar por eles com muito mais tranquilidade. E esses sintomas, briga, falta de intimidade, discussões constantes, falta de comunicação, esses sintomas vão desaparecer da vida de vocês. Sabe por quê? Porque os princípios de Deus colocam a presença divina ali no seu casamento, de fato, sabe? Não adianta pedir, Deus, muda meu marido, Deus, age no meu casamento. Se você não coloca os princípios dele, quando você coloca, ele abençoa essa aliança e ele tá com vocês. Amém? Então, você vai topar esse desafio? O que vai ser esse desafio para nós aqui? Você vai ter 5 aulas, igual nós tivemos aqui esse tempo, as aulas são um pouco mais curtas, mas são mais aulas. Nós vamos ter 5 aulas com o desafio dos 5 P's, dos 5 princípios. E em cada uma dessas aulas, nós vamos ter uma aula por semana. Em cada uma dessas aulas, você vai ser desafiada a colocar esse princípio em prática, com detalhamento, com exercícios. Vou falar com você explicadinho como que você vai fazer. Inclusive esse do deixar, eu falei dele aqui rapidamente, porque não dá para detalhar tanto aqui, mas nós vamos falar do princípio do deixar e de todos os outros 4, são 5 princípios que vão te fazer ter um casamento com a base 100%, sabe? Com uma base concreta, uma base inabalável. Uma base que vai suportar todas as outras coisas. Você vai ter o desafio de colocar o seu casamento no princípio. Eu vou dar para você, eu fiz um guia que ajudou muitas mulheres, um guia que chama Guia Como Dar Conta de Tudo. Eu gosto muito de rotina, gosto muito dessa parte de organização de tempo, eu sou boa nisso. E eu vendi esse guia para muitas mulheres, mas eu vou te dar esse guia para te ajudar a equilibrar sua rotina, sua fé, para te ajudar a equilibrar aí sua casa, no seu dia a dia, porque rotina também é algo que, às vezes, desestrutura o casamento. E nós vamos ter, além dessas aulas dos 5 P's, nós vamos ter um encontro ao vivo por semana. Igual esse que a gente está tendo aqui. Durante essas 5 semanas, nós vamos ter um encontro, vocês vão falar suas dúvidas aqui, os microfones estarão liberados, vocês vão falar, olha, aconteceu isso, está acontecendo isso, eu não sei como eu resolvo isso. Nós vamos ter um encontro por semana de 1 hora para a gente tirar dúvidas, para a gente tratar da sua situação, de como que a gente pode resolver da melhor maneira. Vamos ter uma comunidade aqui de mulheres que estão passando pela mesma coisa que você, e nós vamos poder nos ajudar e fortalecer essa comunidade aqui. E, além disso, para as 3 primeiras que entrarem aqui no nosso desafio, eu vou ter aqui escrito quem foram as 3 primeiras, eu vou ter uma sessão individual com você.
com essas 3 primeiras. E uma sessão individual é, em média, aí, 390 por pessoa, né? Uma sessão individual aí para quem faz sessões, mas para você que entrar primeiro vai ser custo zero. Você vai ter esse bônus também dessa sessão, só conversando com você, tratando da sua situação, conversando do seu problema, para você falar comigo, abrir essa situação e eu vou te ajudar no seu problema. Isso aqui é para as 3 primeiras, vão ter uma sessão individual. E o que você vai ter? Você vai reconstruir o seu casamento em 5 semanas. Você vai reconstruir essa base. Quando a base está pronta, você constrói o que você quiser para cima. Não é verdade que construiu casa? Quando você constrói uma boa base, você consegue erguer um lindo prédio em cima dessa base, certo? Hoje eu tenho a honra, a graça de trabalhar com as mulheres, né, na igreja, eu e meu marido com os casais, e nós percebemos os desafios comuns, percebemos as dificuldades de cada geração, né? Trabalhamos com casais de gerações diferentes. Há poucas semanas, semana passada, nós tivemos um aconselhamento com um casal que estava com vários desses problemas aqui, desconexão, sem conseguir conversar, filho pequeno, então aquele momento delicado, e com ajustes ali nos princípios, na rotina, eles já mandaram mensagem para nós falando que está totalmente diferente a relação. Então nós temos a graça de hoje poder ver Deus agindo nos casamentos. E nós sabemos disso porque no nosso casamento também, nós nunca tivemos uma separação, mas mesmo que meu marido tenha vindo de um lar estruturado, eu não, mas nós tivemos nossos desafios, porque todo casamento precisa fazer essa construção. Não importa o que você viveu, todo casamento precisa passar por essa construção na base e na estrutura, para você construir um casamento sólido que vai inspirar outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas. E para criar esse método, né, esses 5 P's, nós investimos anos, né, de estudo, de vida espiritual, leitura de livros, né, vários livros que nós já lemos sobre casamento. Mas se você pensar na sua vida hoje, quanto que você já investiu em soluções que foram temporárias e que não ajudaram de fato você? Talvez você já fez alguma terapia que não te ajudou exatamente, que custa aí 300 a 500 reais as sessões de terapia, e gera um desgaste emocional muitas vezes. Divórcio, aqui eu creio que ninguém nunca passou por isso, mas divórcio é caríssimo. Divórcio, 20 mil reais, é advogado, são custos, uma dor horrível para passar pelo divórcio. Terapia de casal, muito cara também. Terapias de casais são muito caras. Muitas são mais de R$ 1.000 por mês. Fora o desgaste emocional, porque muitos terapeutas, por melhor que seja a intenção deles, muitos terapeutas não são cristãos e eles vão tratar do sintoma. Eles não vão tratar da base, né? Alguns terapeutas cristãos, sim, mas eles geralmente não vão tratar ali da base do casamento. E muitas pessoas gastam muito dinheiro com soluções que são paliativos para o sintoma. Mas tudo isso que eu falei com você aqui, os princípios que vão reconstruir a base do seu casamento, além do guia de dar conta de tudo, que é um guia para a sua rotina, que vai te ajudar a colocar as coisas no lugar, esse encontro ao vivo que nós vamos ter toda semana, e ainda as 3 sessões, as 3 sessões para as 3 primeiras, né? Uma sessão para cada. Tudo isso, você vai ter esse acesso a esse desafio por apenas R$ 12 de R$ 9,90 por mês. Isso aqui, 12 de R$ 9,90. Isso aqui não paga nem uma ida para tomar um sorvete. 12 de R$ 9,90 por mês. 12 de R$ 9,90, quer dizer, ou à vista por R$ 118,80. Esse desafio, todo esse acompanhamento é apenas 12 de R$ 9,90. Isso aqui é menos do que ir comer um lanche com seu marido. Isso aqui não dá nem para ir no restaurante mais. Isso aqui você não consegue custear nem uma ida a um restaurante, mas isso aqui vai transformar a base do seu casamento. Eu te dou certeza disso. E se ainda assim você ficar relutante, você tem 7 dias de garantia incondicional. Você entra no nosso desafio. A primeira semana do desafio já está pronta. Você já vai me encontrar lá do outro lado com o primeiro princípio. Você pode entrar e assistir. Se você viu, falar, isso não é para mim, não é isso que eu esperava, você tem 7 dias de garantia incondicional. Você não precisa explicar o motivo. Você pode simplesmente falar, não quero, não me atendeu, não é o que eu esperava, eu não quero agora, e eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, você tem risco algum aqui. Você não tem risco zero. Você vai entrar lá, conhecer, e se você não quiser, pode ficar tranquila, todo o seu investimento será devolvido para você. E é apenas R$ 9,90 por mês. 12 parcelinhas de R$ 9,90 ou R$ 118,80 no preço à vista. É um valor de um lanche que você come com seu marido, mas que vai transformar a base do seu casamento. Isso é mais acessível que terapias, do que até muitos livros, né, que não resolvem, mas vai transformar completamente o seu casamento.
para essa primeira turma, esse preço promocional, nós teremos 30 vagas com bônus e é só você dizer, só você mandar lá no grupo, eu aceito, eu quero, o link já vai estar no grupo agora, é só você clicar lá no link que você vai transformar a sua casa e o seu casamento, ok? Essa é a jornada que eu quero propor para vocês, para a gente continuar. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite e eu quero que a gente continue, que a gente coloque nosso casamento no princípio. Como eu queria, lá quando eu tive minhas dificuldades, lá no meu primeiro ano de casamento, meu segundo, como eu queria ter um guia para mim. Como eu queria ter uma direção, uma jornada clara de como fazer. Mas eu não tive, e nós tivemos que buscar isso. E hoje eu te entrego essa jornada aqui, por esse valor simbólico, para você estar comprometida com a transformação do seu casamento. Eu sei que vocês estão aqui até agora, até 9h37, numa terça-feira, você não está aqui à toa. Você que está com um bom casamento, você pode prevenir, pode perceber, olha, tá tudo bem nessa área, mas eu preciso ajustar essa. E você vai crescer ainda mais. E você que precisa de restauração, você vai experimentar isso nessas 5 semanas com esses 5 princípios, certo? Então, vocês têm alguma pergunta? Se vocês tem algo a dizer aqui, eu quero ouvir vocês, essa é a hora de esclarecer suas dúvidas. E para quem já está pronta para começar essa caminhada, eu já encontro vocês lá do outro lado, já tem uma mensagem especial para vocês lá na nossa jornada, e o link já está lá no grupo agora, para você que vai continuar comigo aí para transformação do seu casamento. Vocês têm alguma dúvida? Você já tem acesso agora ao conteúdo quando você entra, tá bom? Essa ferramenta vai te ajudar para também ajudar outras pessoas, ajudar os casais da sua igreja, ajudar casais de amigos, ajudar pessoas que você quer que tenham um casamento maravilhoso, certo? Não tem dúvidas? Então, eu quero agradecer vocês pelo prazer de estar aqui. Vocês são a minha primeira turma, então, fico muito feliz de estar aqui. Todas as pessoas até hoje que a gente ajudou, foi, né, pessoalmente, e isso nos deu conteúdo para estar aqui, nos deu entendimento, experiência para a gente poder ajudar mais pessoas, e é isso que a gente quer continuar fazendo. Muito obrigada pela confiança de vocês que estiveram aqui comigo. Eu que agradeço, Polly, obrigada pelo carinho. Deus abençoe a vocês e eu creio que os melhores anos do casamento de vocês estão diante de vocês. É só vocês se posicionarem e colocarem os princípios, colocarem o casamento de vocês no princípio. Eu tenho certeza que vocês vão viver os melhores anos. Ok? Espero vocês lá no curso. Até a próxima aula. Aguardo vocês.